Olá, seja muito bem-vindo ao Ponto de Controle Podcast, uma iniciativa da Associação dos Auditores da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, a ASAI. Eu sou o Rodrigo Amorim. E eu sou Aline Dantas. Aqui nós discutimos governança, auditoria, inovação e os caminhos para construir uma administração pública mais eficiente, estratégica e conectada com os desafios do futuro. E hoje o episódio traz um tema super atual, que é governança, inovação e transformação digital. A transformação digital ela deixou de ser apenas tecnologia. Hoje, ela envolve cultura organizacional, gestão pública, inteligência de dados, inovação institucional e novas formas de relacionamento entre a sociedade e o Estado. E hoje nós temos dois grandes convidados, duas autoridades em inovação aqui em Mato Grosso e também no Brasil. Sandro Brandão, que é secretário adjunto de Planejamento e Governo Digital da CEPLAG, mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação pelo FMT, analista de Tecnologia da Informação da MTI e referência nacional em Governo Digital, Inovação Pública e Transformação Digital. Atua há mais de 26 anos na administração pública estadual, liderando projetos estratégicos nas áreas de planejamento governamental, inteligência artificial aplicada ao setor público, governança digital, segurança da informação, dados e inovação em práticas públicas. É também do autor do livro A Revolução da Conexão Humana, Aline. Seja muito bem-vindo, Sandra. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço estar aqui em companhia de amigos, né, de colegas de trabalho, Rodrigo, Aline, Washington também, que é meu grande colega do dia a dia do nosso trabalho. Estão à disposição para a gente trocar bastante ideia. Estamos também aqui com o Washington Fernando da Silva, ele que é superintendente de governança para resultados e inovação em práticas públicas da CEPLAG, administrador com especialização em gerenciamento de projetos, gestão de políticas públicas e gestão de marketing pela FGV, é idealizador do LabSim, Laboratório Central de Inovação do Estado de Mato Grosso, e do Prêmio de Eficiência e Inovação em Práticas Públicas, iniciativas reconhecidas nacionalmente pelo estímulo à inovação e ao empreendedorismo no setor público. Seja muito bem-vindo ao nosso Ponto de Controle Podcast. Muito obrigado, Aline, Sandro também. Espero ter um bate-papo aí bem saboroso para quem for compartilhar conosco esse tempo aqui de aprendizado. Que honra, e vamos conversar. A primeira pergunta aqui para o Sandro. Sandro, por muito tempo a transformação digital muitas vezes era entendida como informatização de serviços. A gente sabe que hoje parece algo muito maior. O que é a transformação digital no serviço público hoje? Bem, boa colocação, porque a gente tem que entender na administração pública que a transformação digital, na verdade, é uma resposta aos novos métodos e forma de consumo da nossa própria população, né? Então, quando a gente faz com que um serviço, uma entrega, uma política pública se utilize de recursos tecnológicos como base para melhorar uma entrega de um serviço público, encurtar a distância, retirar pessoas de fila. Então, são formas novas da gente entregar o serviço público, que até então a gente estava acostumado no modelo analógico que a gente fala, né, das pessoas terem que se deslocar, das pessoas terem que pedir documento, que a própria administração pública já tem aquela determinada informação, enfrentar filas, ou a gente tem, às vezes, o cidadão, a gente traz muito essa figura do cidadão como um grande o cidadão que fica a serviço do Estado, praticamente, porque a gente fica colocando tantas implicações para ele poder fazer toda uma logística para poder consumir um serviço que a gente faz o inverso, né? Então, a transformação digital, ela tem como base a tecnologia, mas é com uma grande ferramenta de sustentação disso tudo. O foco da transformação digital, de governança, de inovação, de tudo que nós estamos conversando aqui, é trazer capacidade estatal para o nosso Estado, trazer confiança para a forma da gente entregar e agregar valor aos serviços públicos. Então, a transformação digital, ela vem com esse elemento. Eu gosto de falar muito que, quando a gente fala de transformação digital, o digital ele soa muito forte, né? A palavra digital, porque ele traz essa conotação tecnológica. E a tecnologia ela é importante porque, normalmente, é ela que materializa tudo que a gente faz nesse aspecto da transformação digital. Então, quando eu transformo um serviço,
e no final de tudo a pessoa vai consumir por meio de um aplicativo, de um portal, né, de um WhatsApp, de alguma coisa. Então a tecnologia ela materializa tudo aquilo e ela dá suporte para tudo aquilo. Mas eu gosto da primeira palavra, que é a transformação. A capacidade que a gente tem nesse movimento de melhorar processos, de rever leis, de trazer uma cultura diferente para a forma que as pessoas entendem o serviço público. Então, e a gente cunhou um termo chamado de fissão digital, né? Como é o caso da fissão na física, né? Que é um ponto que você traz para uma estrutura pesada, para um núcleo pesado, você começa a criar reações em cadeia. Por quê? Um processo melhor requer uma mudança na legislação, uma legislação nova requer uma forma diferente de você enxergar aquilo, e você começa a gerar uma tecnologia melhor para suportar aquele serviço, então você começa a gerar uma série de reações em cadeias por conta desse movimento que a transformação digital hoje está no serviço público. É claro que para o cidadão, no final de tudo, tem que estar uma coisa fácil no aplicativo, num portal, um botão só que ele aperta, né? Uma simplificação em tudo, mas por trás disso tudo tem uma grande revolução dentro da administração pública. E a gente estava conversando aqui nos bastidores que a inovação, principalmente no setor público, ela enfrenta uma resistência cultural, né, uma mudança de pensamento. Aí eu pergunto para você, Washington, como que é transformar isso? Qual que é o maior desafio institucional para mudar isso, colocar realmente em prática e não ficar só no discurso? Maravilha. Bom, gente, primeiro eu levo você a pensar, acho que todo mundo está ouvindo aqui no seu cotidiano, como que nós tendemos a querer manter as coisas do jeito que estão, né? Começa na nossa casa, né? Todo mundo que é casado quer deitar no mesmo lado todo dia, deixa suas coisas da mesma maneira. Então, a repetição, o padrão, não é algo ruim, né? É algo que economiza energia. Dentro do aparelho público, né, a burocracia, a grande burocracia weberiana, ela veio justamente para trazer eficiência. Então, vou padronizar para economizar energia, fazer mais com menos. Só que isso se transforma numa cultura disfuncional. Então, a grande parte do poder público se criou uma cultura de que mudar é errado. Ou seja, que tem que se manter o padrão a qualquer custo, ainda que aquele processo seja ineficiente. E as pessoas foram perdendo o anseio, a força, o desejo de fazer mudanças. E inovação, na nossa cabeça, muitas vezes é de quem está assistindo, é você pensar, ter aquela ideia mirabolante, eureka, que ninguém nunca pensou. Aí, como que eu sou servidor ali de um departamento, vou ter uma ideia, não tem ninguém nem para ouvir. Quem tem que pensar nisso é o governador, é o secretário. Então, tem esses paradigmas na cabeça do servidor e na cultura do poder público. E a gente vem justamente desmistificar isso, né? Isso veio de uma inquietação, no meu caso pessoal, né? Onde eu sempre tive um perfil com essa palavra difícil aí, intraempreendedorismo, né? O que é o intraempreendedor? É uma pessoa que é uma mente inquieta. Ela está dentro do serviço público, seja na carreira de auditor, seja na carreira de gestor, na carreira de analista, e é uma pessoa inquieta, uma pessoa que consegue olhar além daquilo que está acontecendo. E essas pessoas, segundo a pesquisa, né, a gente estudou muito isso no mestrado, elas se motivam com desafios e autonomia para ela criar. Então, o que a gente tem que fazer? Nós não precisamos criar pessoas inovadoras e criativas, elas já estão dentro do aparelho público. Nós temos aí mais de 70 mil trabalhadores aí dentro do Poder Executivo. Uma parte desses trabalhadores, segundo as pesquisas aí, 2,5%, são altamente inovadores. E o que acontece? Quando você não dá um ambiente para essas pessoas, elas pensarem, criarem, inovarem, elas vão criar fora, que é o que a gente estava batendo papo antes aqui. Quantos colegas nossos até que estão ouvindo aqui, de repente, dentro do serviço público, ele é um zero à esquerda, né? Ele está numa salinha, eu falo da caverna, né? Que tem gente que se tranca na salinha, quer uma salinha porque está decepcionado, parou de pensar, está ali com o seu talento subutilizado, mas fora ele é um astro. Ele é um professor requisitado mundialmente, é um palestrante, é um mentor, é não sei o quê. Ou seja, olha o desperdício de talentos que nós temos. Então, trazer inovação e intraempreendedorismo para a cultura nada mais é do que entender que o elemento humano ele é uma grande chave, tanto para obstacular a transformação digital, a mudança, a inovação, mas ele também é o principal protagonista do processo de mudança. Que se você traz uma tecnologia para um processo e as pessoas que ali estão, elas decidem boicotar aquela tecnologia, e nós temos vários casos assim, não vai acontecer, não é? Então eu tenho que trabalhar o quê?
mentalidade das pessoas. Mas isso é um grande desafio, e é isso que nós estamos fazendo no Estado, nos tornamos referência no Brasil, durante a bate-papo, o que der para a gente compartilhar, a gente compartilha, porque a gente focou nisso. Nós focamos em trabalhar mentalidade intraempreendedora, inovação, reconhecer as pessoas, atrair as pessoas que pensam de maneira diferente e dar oportunidade para elas inovarem, como vocês dois, por exemplo, que estão aqui na mesa e Estamos já nesse participaram assunto, dos né? nossos programas, nossos prêmios, já participaram de alguma coisa que a gente promove. Então, basicamente, o desafio é mudar a mentalidade e trabalhar o servidor público como protagonista do processo de mudança e não como um estorvo, né? Que muitas vezes tratam Muita como vamos trazer uma empresa privada e isso acaba ferindo, né? A gente acaba subutilizando um grande patrimônio que nós temos, que é servidores altamente capacitados, muitas vezes com uma oportunidade para poder trabalhar. Mas a gente tinha, só para complementar, Washington, a gente tinha algumas premissas assim, que a gente foi aprendendo, claro, no longo do caminho. Como a gente falou, essa área de inovação no Estado, a gente junto estruturou isso desde o início, né, desde o início do nosso trabalho dentro da adjunta. Mas assim, uma das premissas que a gente conseguiu depois entender, não dá para atingir 100%. Então a gente focou, claro, em quem pudesse dar essa primeira estruturada, né? E isso ia criando exemplos e a gente ia conseguindo encascar para atingir todo mundo. E outro ponto não adiantava só a gente estruturar um ambiente para que essas pessoas pudessem trabalhar, um ambiente adequado. A gente tinha que começar. Há uma palavrinha que vocês falaram de uma maneira geral, que é o incômodo, a insatisfação. Se você não está incomodado, insatisfeito com aquilo ali, você é responsável pelo aquele processo, não vai mudar. Nem a gente, como área central, a gente tem esse poder. Por quê? Um exemplo da transformação digital mesmo que ele me perguntou. Nós, como área central de transformação digital, a gente criou toda uma plataforma unificada para o Estado. E para isso a gente criou um monte de... Tivemos que quebrar um monte de barreira, porque tem muita gente com projetos solos disso, né? E você imagina o cidadão com um monte de aplicativo, um monte de portal para ele atender, né? Então, esse é um outro ponto que a gente pode até discutir depois. Mas a gente criou uma plataforma, a gente criou métodos, a gente criou estratégia, a gente criou modelos para melhorar a cultura, a gente criou capacitação, a gente criou até o investimento, né? Fala, Aline, você que é responsável por esse processo, você precisa só levantar da cadeira e falar que a gente tá com tudo aqui para te fornecer. Então, tudo que um servidor público poderia dar de desculpa, a gente cobriu as lacunas. Mas um ponto que a gente não tem como cobrir é essa insatisfação dele, a vontade dele de querer mudar aquele processo, de melhorar aquele processo. E aí esse é o grande desafio nosso. A sensibilização, a gente gasta, acho que 70%, empiricamente falando, mas 70% do nosso tempo é com convencimento e sensibilização das pessoas, não é com tecnologia, com nada disso. Isso é o mais complexo na administração pública. Eu me lembrei de uma coisa, Aline, você falando aqui, Sandro, Rodrigo. Quando eu estava fazendo a pesquisa do mestrado, eu entrevistei cerca de 450 servidores de 60 municípios e dos 31 órgãos. Na sua tese, 450, muita Exato. coisa. E eu li muito essas respostas, porque tinha perguntas que eram abertas, né? E outras eram... E eu perguntei para eles, olha, se a grande maioria concordava que estava subutilizando seu potencial e que poderia inovar, poderia empreender, estava aquém do que ele poderia fazer. E eu perguntei para eles, o que te impede? Sinceramente, né? Porque não precisava colocar o nome. E eu fui lendo as respostas e, basicamente, até fiz uma nuvem de palavras para me entender as respostas na época. Eles falaram assim, não vale a pena inovar no Poder Executivo. Por quê? Porque o meu colega que não inova, não corre risco, ele vai ganhar a mesma coisa que eu e eu vou me tornar como alguém que virou um incômodo no grupo, porque acaba achando que eu tô querendo aparecer, que eu tô querendo mexer, tomar lugar. Ter mais serviço para a área. Tem até uma expressão que o pessoal usa direto, eu já ouvi isso, que prego que se destaca toma martelada. Então tem dessas... E tem colegas, inclusive, que relataram assim, falou, olha, eu fui inovar, tive que pagar uma multa do processo que o Estado não pagou nem a defesa, eu que paguei meu advogado e tal. Então não foi dado um ambiente para eu inovar, para eu errar, não posso errar. Então, todos esses desestímulos, quando a gente estudou e quando a gente foi montar a política pública, nós criamos um decreto, que é o decreto 1200, que tem a política pública, ali a gente inseriu, falou, olha, o servidor que inova, muitas vezes trabalha fora do seu horário de trabalho, quantos servidores que ganharam prêmios, que nos relatos dele,
e a Aline é da comissão e ela ouviu grande parte, né, desses candidatos, trabalharam final de semana, fizeram articulações que não era sua responsabilidade, você correram riscos. E essas pessoas, hoje eu posso dizer, com muito orgulho, que eu, Sandro, graças a uma visão estratégica também da liderança, e tem que ser honrada a liderança que apoiou, porque sem apoio do secretário Basil, o governador Mauro Mendes, não teria acontecido. Se uma liderança não consegue enxergar, a gente só ia propor, Tem né? uma Mas visão. graças a isso, o Estado hoje, eu posso dizer que as pessoas que inovam, que fazem acontecer, que economiza milhões para o Estado, elas são os astros do Poder Executivo. Ela é vista como um referencial na sua secretaria, ela viaja leva o conde para qualquer lugar do mundo por premiação, ela ganha dinheiro, reconhecimento direto do governador, e ela tem para quem apresentar o que ela faz. Muitos falaram assim: nunca na minha carreira de 20 anos, 25 anos, eu falei com um governador. Agora eu apresentei o meu projeto para o governador. Então, Para o pessoal entender, nós estamos falando do prêmio de eficiência, que também é da área deles, iniciativa deles, onde nós premiamos boas práticas do Estado que trazem economia, aumento da receita, eficiência, né? Nós estamos no 3º ano, né? resumidamente, é o prêmio mais robusto para servidores públicos do país. Hoje não há nenhum estado, nem a União oferece uma premiação do vulto que o estado de Mato Grosso oferece. Ela oferece para os ganhadores de entre 170 mil a 150 mil a 200 mil reais para o time que ganhou, que implementou uma prática que gerou resultados comprovadamente durante um ciclo dos últimos 1 ano e meio, mais ou menos, e passagens com acompanhantes também para todos os ganhadores e companheiros, quem eles quiserem levar, para viajar para qualquer lugar do mundo. Então, isso causou, juntamente com um reconhecimento da própria liderança do Estado, governadores, secretários, onde eles vão desenvolvendo os projetos, vão passando de fase e no final apresentam para uma banca e são premiados num evento que parece um Oscar. Assim, a sensação é essa, a pessoa está ali, e agora, será que Nossa, é muita leva a emoção, né? família, É às muito vezes ali, e de emocionante. repente, fulano ganhou, um cheque Nossa. gigantesco, o governador lá chamando. Então, essa sensação emocional que a gente causa, não só no servidor, mas nos colegas dele também, falou, poxa, merece mesmo, O ali, impacto. o Rodrigo trabalha pra caramba, eu sempre vi ele dedicado aí, merecido, né? E aí, depois, a gente filma ele viajando, ele lá na Europa, na Disney, levando a família. Então, isso foi uma bomba de estímulo para mudar esse resultado dessa pesquisa. Vale a pena inovar. Tanto, né, Sandro, que hoje a gente senta nós somos o órgão central, a gente senta com as secretarias e a gente sempre pergunta como que está lá o pessoal para a inovação. Todos eles falam, a maioria deles cola o cheque que a gente entrega na parede e fica olhando e fala assim, esse ano minha esposa falou que eu tenho que ganhar de novo, senão... Não, e as atitudes básicas que a gente, às vezes, como servidor, a gente não se preocupava. Vamos pegar a situação como estava antes da política pública, do projeto, vamos levantar informações e vamos avaliar depois. Então, o que era para a gente estar fazendo de uma forma corriqueira né, até para avaliar bem as nossas políticas públicas, hoje virou algo que está entrando na cultura, né? Então começa a ficar padrão aquele tipo de atitude, porque você começa a mostrar o resultado, a comparação, né? E só para frisar, é importante para todos que estão nos ouvindo, o prêmio ele não foi assim, vamos fazer um prêmio. Ele faz parte de todo um Lego de estruturas que a gente criou dentro da área de inovação. Ela é quase um fechamento, né? Então, desde o início, a gente tem a jornada de inovação, a gente tem o Gente Nova, tem o Acelera MT, a gente tem vários projetos, programas, o próprio laboratório, o Elas à Frente. Então, quando a gente olha o guarda-chuva de possibilidade que existe na área de inovação, você vai vendo que ela preenche cada uma lacuna diferente. E no final você vem premiando quem conseguiu implementar, usando ou não essas estruturas que a gente tem de inovação, mas que virou algo que era que estava na mente, virar algo concreto, algo que mudou a vida da população ou mudou o desempenho institucional do governo. Então, isso que é importante, ela faz parte de um fechamento aí de grandes Só pegar esse gancho, tá, Rodrigo? Só para fechar aqui,
você me falou, vocês estavam comentando que vocês tiveram 13 premiações, isso? Fala um pouquinho, porque a gente não é só não é só essa inovação em vários projetos e nesse plano de premiar servidores. Eles realmente, gente, é um time de peso aqui, com premiações nacionais, inclusive, né? Fala um Alguns pouquinho. reconhecimentos até internacionais. É Olha só. interessante porque assim, a minha adjunta era basicamente a antiga Secretaria de Planejamento, que ela foi extinta, né, no início, e foi feita a fusão com a Secretaria de Gestão, que virou a Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, basicamente, minha adjunta, além dos processos de inovação, transformação digital, tecnologia, dados, cuida também da parte de planejamento do Estado, ordenamento territorial do Estado, estudos socioeconômicos do Estado, a área de modernização organizacional. Então tá. E agora que a gente criou a área de governança, né? Também ali com o Washington. Então a gente tá. É uma área que era antiga Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, esses dias até eu mandei no grupo que a gente tem junto uma foto que a gente reuniu todas as premiações nossas, bem na entrada da nossa adjunta, você consegue já ver os cheques, né? O troféu e tudo mais. E a gente não tinha nada. Nenhuma premiação quando a gente começou esse trabalho nessa adjunta, né? Eu tô indo para 5 anos à frente da adjunta e hoje eu tenho muita felicidade, assim, muito orgulho de falar, não pelo prêmio em si, porque o prêmio ele é basicamente um reconhecimento de que a gente está no caminho certo, a gente não fica se vangloriando de prêmio, claro, a gente faz uma divulgação interna, às vezes a população nem sabe, né? Mas assim, ela tem que saber, ela quer o resultado do nosso trabalho. Mas todas as nossas áreas, de uma maneira geral, hoje são grandes referências nacionais do que a gente faz. A área de inovação, então, todos os projetos nossos técnicos, a gente tem que ficar segurando lá. E todo mundo quer que eles vão fazer palestra em todo quanto é lugar. E a área de transformação digital hoje, a área de planejamento do Estado, nós acabamos de receber uma menção honrosa da Assembleia Legislativa pela forma com que a gente está, de uma maneira muito profissional, trabalhando a avaliação, o monitoramento, a transparência que a gente está utilizando hoje. O Tribunal de Contas reconhece muito forte os nossos instrumentos, inclusive até um depoimento da secretária executiva lá de controle externo, falando na abertura do nosso processo de avaliação, quão é importante a qualidade do material que a gente está trabalhando. Então a gente busca a gente considera hoje como um grande ativo estratégico esses nossos produtos. Então a gente tem a nossa superintendente, por exemplo, que foi palestrar em Cuba num maior evento internacional de planejamento, falando de como que a nossa metodologia de PPI é utilizada de uma forma estratégica. Eu já fui representando a nossa área num evento na Polônia, apresentando como que a gente está trabalhando hoje com IA para recomendar serviços públicos, né? O Washington já foi palestrar em vários lugares hoje no país, a gente já foi apresentar produtos nossos, a gente já buscou, a população às vezes não conhece, mas como eu falo, é importante eles saberem a força e o compromisso e a confiança que a gente coloca hoje dentro da nossa plataforma digital. Hoje a base da nossa plataforma digital é a mesma utilizada pelos principais países nórdicos que estão na ponta da transformação digital. A mesma tecnologia que a Estônia, que a Finlândia hoje utiliza, e hoje eles são conhecidos como países altamente, sociedades digitais, na verdade, é a mesma que Mato Grosso está utilizando. Mato Grosso foi o primeiro estado que trouxe isso. Tanto que hoje são 7 estados que estão usando a mesma infraestrutura que Mato Grosso está utilizando como base, né? E nós passamos os nossos perrengues para deixar isso tudo funcionando, mas o maior prazer nosso é ver isso funcionando de uma forma mais facilitada nos outros estados. Então, dentro dessas várias premiações, e tivemos agora, semana passada, esse último prêmio, semana passada no Congresso Nacional de Planejamento, um artigo lá na nossa área de estudo socioeconômico foi o primeiro colocado, que justamente faz essa discussão do índice de participação dos municípios, né? Que a gente que faz esse cálculo ajuda junto com a Cefaz. Então a gente fez alguns estudos de como que isso pode ser melhorado. Então isso foi apresentado. Nós tivemos, na verdade, Mato Grosso teve 19 artigos aceitos nesse maior congresso nacional de 2 da Cefaz e 2 da CEPLAG e 17 da CEPLAG, e esses 17 da nossa área, atingindo 3 superintendências nossas de planejamento, a de governança do Washington e a de informações socioeconômicas e ordenamento territorial, que é da superintendente Keila. Então, assim, o Mato Grosso, no evento, foi assim, uma referência.
Porque a gente está pensando muito na frente em relação a planejamento, né? Nós tivemos um artigo assim, que falava de planejamento como plataforma, que é quase uma junção dessa visão de governo com plataformas e instrumento de planejamento. Então a gente já está pensando como é que a gente pode melhorar esse instrumento de planejamento que tem gente que não está nem imaginando. Então as pessoas ficaram assim todas procurando a gente, como é que isso faz, como que não faz. Então a gente reuniu aí nesses últimos anos essas várias premiações e muito também. Complementa aí, eu acho, de algumas da sua área lá, inclusive. É brincadeira não, né, Rodrigo? Uau! Vou falar assim. O que é legal, quando a gente começou a fazer o prêmio de eficiência, aí você começa a conhecer as iniciativas dentro do poder executivo, né? E são muitas áreas de governo, são 32 órgãos e entidades, né? Acho que está agora 32. E nós somos referência em muitas áreas. Na área de defesa civil, na área da polícia civil, que também tem ganhado prêmios nacionais. Tem tecnologia de Mato Grosso sendo usado por 10, 12 O estados, né? pessoal da segurança arrebenta, né? Eu Sim, vejo. segurança Não vai nem para competir, A né? educação do nosso estado também implementou inovações que são revolucionárias em âmbito nacional, que ainda vão ser colhidos muito mais. Ambiente, né? Hoje a estrutura que a gente tem de gestão do meio ambiente, né? Então, Então, assim, é importantíssimo para a gente aprender enquanto servidores. Eu acho que cheguei aqui falando disso. A gente faz pouco isso que nós estamos fazendo hoje, né? A gente acaba trabalhando tanto, produzindo tanto e não para comunicar as entregas que são feitas para a sociedade. Precisamos melhorar muito a nossa comunicação. Tanto que uma das grandes inovações, eu não sei se o Sandro vai lembrar, mas quando eu cheguei, era superintendente de governo digital e de inovação, nós não tínhamos equipe nem recurso, tinha um sonho, né? sonho. O Só chegou com um eu sonho. tinha um sonho e vontade de fazer. E eu falava pra ele, vamos dar resultado que depois a gente Aí vocês vai não colher. tem assim, só o sonho me basta. Tô brincando. Sonho que se sonha só, é só um sonho. Um sonho que sonha junto, vamos sonhar Juntou nós dois dois, né? sonhadores. Não, mas assim, a gente sabia que ia dar bom, mas não imagina, eu particularmente não imaginava que ia dar tanto, assim, que a gente ia conseguir fazer tanto em tão pouco tempo. Mas eu lembro que o Sandro perguntou assim, veem os profissionais que você precisa, vamos prospectar pra gente trazer e tal. E a primeira coisa que eu pedi é uma pessoa de comunicação. Ele até me deu uma bronca, falou, mas você não tem ninguém de TI, você vai pedir de comunicação? Mas não é, porque eu já vim da área de inovação, eu imaginava isso. Falei, se a gente não vender tudo que a gente fizer, o investimento não continua. E nesse aspecto, tem um número que todo lugar que eu vou eu falo. Foram investidos na área de inovação, nos últimos aí 3 anos, 10 bilhões de reais foram investidos. Não é um investimento baixo. Mas nós temos uma métrica que é 546 milhões de economia em aumento de arrecadação, sem aumento de alíquota, só com ganho de eficiência ou combate à sonegação, de retorno dos projetos que nós apoiamos em inovação. E não são de todos os projetos, só dos que nós premiamos. Então, a inovação ela dá muito retorno. Então, E quando a gente fala de transformação digital, então, pra vocês terem noção, quando a gente começou, eu acho que era 5% dos serviços, do serviço que o governo oferecia eram digitais. Hoje já está em 45, 48. Mas é porque também dobrou a quantidade de serviços que a gente tinha na carta, né? Então, Agora só 8. Nós não tínhamos um portfólio do serviço que o Estado prestava para a sociedade. Então a gente A teve que carta fazer de isso serviço. exatamente. Mas veja, os avanços que nós tivemos a oportunidade junto com toda a nossa equipe, sempre é um trabalho é muito legal e esses prêmios eles são como um fruto, uma consequência de um trabalho realmente de querer gerar impacto, né? Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. 10 milhões era o que vocês tinham em recurso e vocês Nós não mediram tínhamos nada, isso. Nós não tínhamos nada, nós Não, fomos depois- captando. foram assim. Investiu no captando, projeto. Nós investimos Mas- no projeto de inovação. e depois o que vocês mensuraram aí, um retorno de 500 milhões. 540. Olha como, Com Uma é. expressão aí que o pessoal gosta, né? O impacto. O impacto já. e é muito legal É. como área central, por que a gente faz artigo científico? Por que vocês trabalham com artigo científico? Que a gente traz muita ciência, porque como área central a gente tem que estar à frente das prospecções. A gente tem que pensar, tem que testar as coisas Tentar- antes de Já- levar isso para as áreas setoriais, né? A gente tem que levar algo pensado, estruturado, discutido, criticado, né? Então, quando a gente faz um artigo científico, coloca um projeto para concorrer, a gente vê às vezes feedback, né? Tem projeto nosso que não venceu, mas recebeu um feedback de uma banca falando, olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo, não tá legal aqui. A gente melhora então. Então isso vai fazendo com que a gente vá
melhorando aos poucos, a gente foi ajustando isso tudo para a gente ter todas as premiações. Outra coisa em comum, eu acho, no nosso trabalho lá, na nossa história, é que a grande parte desses projetos premiados eram pesquisas. O Sandro, tanto o Sandro quanto eu, nós estávamos fazendo o mestrado juntos, nós éramos colegas de mestrado, e nós já sempre trabalhamos juntos em órgãos diferentes, ele na MTI, sempre na MTI, e eu, né, sempre transitei no governo, trabalhei na MTPAR, na CSTE e tal. A gente sempre fez projetos juntos, inclusive alguns inovadores e premiados. E aí a gente foi trabalhar no mestrado. Então, a gente, no mestrado, eu lembro do Sandro, assim, com os olhos brilhando, né? Ele falando, assim, do que podia ser feito no governo e tal. Aí eu até brincava que era o Sandro Jobs. Até hoje ele fala. Fala, cara, você é o Sandro Jobs, você vai revolucionar e tal. E assim, era pesquisa. E a gente também e a gente sabe que não é fácil você fazer uma pesquisa. Eu, na verdade, não tinha tanta esperança de a minha pesquisa poder ter a oportunidade de ir para a prática, né? E aí teve essa oportunidade. A gente teve a oportunidade, o Sandro foi para secretário, me convidou para entrar na equipe dele. E a gente conseguiu implementar o projeto que nós pesquisamos, que nós sonhamos, né? Lá no Lá no mestrado. mestrado, né? Tanto que do mestrado sempre também nos chamam para compartilhar como exemplo de trabalhos que. Vocês sabem a diferença do mestrado acadêmico e do profissional ou não? Mais ou menos? Eu sei, mas pode explicar aqui Não, para o telespectador, né, basicamente que assim, o Eu mestrado entreguei aqui na minha cara, eu acadêmico, entreguei. acadêmico você foca basicamente na pesquisa, né? E pode ser pesquisa básica, pode ser uma pesquisa estritamente teórica. E o profissional, você trabalha com pesquisa aplicada a um problema real dentro da área de atuação. Então, você vai com um tema voltado para a sua área de atuação. E você tem que fazer um projeto que possa ser implementado. Não necessariamente uma pesquisa que dá uma base teórica para algo, mas tem que ser algo prático, pragmático. Só para complementar, tanto que o nosso programa que nós fizemos, que é o Profinic, assim, a gente já levou muita gente para esse programa, porque ele é muito bom mesmo. Ele precisa de produtos. Você tem o TCC, né, ou a dissertação que você faz, porque você está vinculado a uma instituição acadêmica, mas tem que gerar produtos. Um artigo, um produto, uma norma, alguma coisa que você vai conseguir aplicar de alguém que está esperando aquela informação, inclusive, né? Então, só para complementar, isso dá uma qualidade muito maior para. A escola de governo está fazendo um trabalho excepcional nesse momento, de inclusive ter uma revista científica da própria escola de governo, tem uma revista, e todo mundo que vai para o mestrado, doutorado, vai para lá, vai apresentar seu trabalho, obrigatoriamente tem que Na apresentar, tem escola que de ser governo. na escola, justamente para Interessante. poder fazer esse elo entre quem está pesquisando e dar oportunidade para as pessoas implementarem, né? Porque historicamente, pelo menos assim no meu hall de relacionamento, tem muitos colegas que pesquisaram, a pesquisa deles morreu lá na universidade, não assim. Entendi. Às vezes você gasta 2 anos, faz um artigo e 2 pessoas E aí você não repassa esse conhecimento, que às vezes até o Estado pagaria né? caríssimo uma consultoria. Quanto que valeria uma consultoria para Você fez uma lembrança, como o assunto foi bem colocado ali no preâmbulo por vocês, de eficiência, né? E aí você falou da Escola do Governo, eu lembrei, teve uma primeira edição de uma pós-graduação em eficiência e para resultado mesmo, assim, uma pós-graduação de gestão pública para resultado. E os próprios professores eram os responsáveis pelas aquelas áreas dentro do governo. E voluntário. E voluntário. O Orson, por exemplo, foi o professor no módulo de inovação. Eu fui no módulo de planejamento, né, como secretário de planejamento, e também no módulo de governo digital. E, por exemplo, esse Ricardo Capistrano, que é o secretário de orçamento, deu o orçamento. Então, eles foram captando as pessoas que tinham uma bagagem, claro, teórica, mas também muito prática do dia a dia. Eu, por exemplo, apresentei os nossos trabalhos, os exercícios, em cima dos instrumentos de planejamento que o governo trabalhava. Tinha servidor que não conhecia os instrumentos de planejamento do governo. PPA, RAG, PTA, e nós trabalhamos com esses materiais. E não geral, assim, fictício. Então isso foi muito bom. E aí, sexta-feira, eu lembrei também, foi a aula inaugural de 3 pós-graduações do governo, a segunda edição dessa de eficiência. E aí, também relacionado ao nosso assunto hoje, a Escola do Governo abriu 2 outras especializações, uma focada em governança e outra em governo digital, justamente por uma demanda da nossa área ali, que a gente trabalhou junto, ajudou a escrever, porque a gente são 2 grandes pilares que a gente vem hoje para estruturar, que é o futuro de nós, servidores públicos. E só nesse ponto ele deixou o gancho com uma pergunta que eu anotei que eu tenho que fazer especialmente para você que é prefeito, secretário, gestor público.
Governança de dados. Vamos lá. O Estado Ó, produz um volume muito grande de dados. Como que a governança de dados pode melhorar a tomada de decisão e a eficiência da gestão pública? Tem como aumentar mais 1 hora aí, É que a gente tem um roteiro aqui, viu, gente? esse é a bala de prata, Pergunta né? milhões, né? A pergunta de milhão. Eu falo muito, inclusive participei de um podcast, de um painel internacional, de um evento do Fórum Global de Governança, né? Que chamava, né? E tinha lá uma chinesa, um espanhol, e tinha uma canadense, né? Uma outra representante lá, e eu lá, perdido lá de brasileiro lá dentro dessa discussão, que era basicamente sobre esse assunto, né? Então, o grande desafio nosso, e aí por isso que eu falo que nós temos uma responsabilidade muito grande como área central de inovação, de dados, de planejamento, de transformação digital, é preparar o nosso servidor do futuro, que nós vamos ser grandes curadores de dados no futuro. A gente está vendo essa movimentação que está acontecendo da transformação digital, desse volume gigantesco de dados, nós somos grandes acumuladores de dados. Para vocês terem uma ideia, o governo hoje tem 600 sistemas. Imagine o funcionamento, é como se tivesse 600 bases. torneiras ligadas todo dia, com água, né, acumulando dentro de um Jorrando. tanque. E o que a gente está fazendo com aqueles dados? É um pouco disso que você está colocando. Porque todo o conhecimento do funcionamento do nosso Estado basicamente está ali. O comportamento, as necessidades, as fragilidades, os problemas públicos estão colocando ali. E como é que a gente faz isso virar algo que vai facilitar e melhorar a vida do cidadão, que é o que ele quer. E é uma responsabilidade nossa fazer com que as decisões que a gente toma sejam também não só numa visão política, que a gente está dentro de um ambiente político, mas a gente está dentro de um ambiente também que você pode ter evidências, você pode ter clareza no que você vai definir, no zoom que você vai tomar, baseado nos dados que você tem. É um exemplo muito simples que talvez a população consiga entender rápido. Nota fiscal eletrônica, toda movimentação. Eu não estou falando de saber o que que a Aline comprou, deixou de comprar. Não estou falando nessa visão específica. Estou falando de uma movimentação numa cidade, num município, numa região, de necessidade que precisa. Por que que a Aline só está comprando isso num outro bairro, em outro local? Qual é o volume de compra de determinado produto? Então, você começa a ter dali uma série de informações que você pode reverter isso em recomendações para políticas públicas, não só para dentro do governo, mas também para fora. Você pode abrir para a comunidade comercial de identificar, olha, eu posso abrir um comércio sobre isso aqui porque tem uma lacuna, né? Tá me apontando. E eu não estou falando de saber especificamente. Às vezes as pessoas têm medo de ficar colocando CPF na nota, e a gente já esclareceu, o secretário Rogério Galo, né? E o secretário Rogério Galo sempre falou muito disso, né? As pessoas, não, eu não quero saber, que o governo quer saber o que eu estou comprando. Essa é uma visão muito limitada da potencialidade que está desde a origem lá desse fato gerador, né? Que a gente está evitando uma série de consequências, melhorando a força do Estado, mas a gente olhando para um aspecto de políticas públicas, quanto que aquilo pode fortalecer essa visão. Então, hoje nós temos várias iniciativas de organizar isso, porque hoje nós temos vários silos de dados, e eu não estou falando de governo de Mato Grosso, estou falando de todos os governos. Isso é um problema nacional hoje na administração pública. A gente tem os dados muito separados, né? E para você tomar olha, por que eu vou fazer uma ponte aqui ou melhorar essa estrada? Não é uma questão só de infraestrutura. É uma questão que você vai facilitar e vai melhorar a vida de uma população que tem tantos alunos, vai melhorar a saúde, aí você está envolvendo todo mundo. Às vezes Então, lá tem mortes acontecendo ali. exatamente. Às vezes, né? Então, Consegue assim, trazer isso segurança. também. quando a gente conseguir fortalecer e mostrar a potência que esses dados têm para gente, para que qualquer outra área fortaleça suas políticas públicas, ninguém segura Mato Grosso. Você está achando que Mato Grosso hoje é uma grande potência? Mas a gente sempre brinca, e eu coloco essa consciência muito forte na minha equipe. Gente, nós estamos plantando uma árvore que nós não vamos aproveitar da sombra dela, não. Nós vamos aproveitar para alguém. Vocês vão ver o que Mato Grosso vai virar se a gente ter esses projetos, essas visões, essas coisas que nós estamos plantando hoje vão acontecer. Um exemplo muito simples disso, que é um movimento que a gente criou dentro da plataforma digital,
que essa plataforma que eu falei que a gente trouxe lá dos países nórdicos, que a gente tem hoje, que chama aqui, o nome técnico que a gente colocou, batizou aqui, o que que ela faz? Antigamente, para você, qualquer cidadão tem um carro, um veículo. Para você ter um diagnóstico do seu veículo, você tinha que, primeiro, que o cidadão entende que, veículo Detran, automaticamente, dentre as 32 instituições que o Oscar colocou aqui, o Detran é o que vai me resolver tudo, não. O Detran vai te resolver parte do problema. O licenciamento, as multas, tudo tá ali. Mas aí tem o imposto sobre o veículo. Mas aí não é a Secretaria de Fazenda. Tem dívida ativa do veículo. Não é a Cefaz, nem Detran, é a PGE. Mas tem gente que nem sabe que existe dívida ativa do veículo. Tem gente que nem imaginava. Mas aí alguma ocorrência de roubo e furto. A Secretaria de Segurança Pública. Olha, eu já falei esses 4 órgãos que lidam com o mesmo dado. E cada uma dessas informações estavam numa base de dados diferente, de acordo com a responsabilidade de cada um desses órgãos. E isso é difícil de mudar porque você tem uma estrutura hierarquizada, uma estrutura matricial dentro da administração pública, que é difícil. Então, como que você faz isso? Por isso que as tecnologias elas são importantes. Elas vêm para quebrar um pouco e dar essa transversalidade. Então, hoje, quando você entra no aplicativo MT Cidadão, aplicativo que concentra todos os serviços do governo hoje, pode baixar aí quem não tem, você autentica com seu CPF, que é a sua forma única de se reconhecer, com sua senha, você já vai ter todos os veículos relacionados no seu CPF. Quando você clica num veículo, você já vai ter um relatório de tudo que você quiser. Multa, licenciamento, imposto, IPVA, dívida ativa, se tem alguma outra ocorrência, tudo que você tiver. E lá não está falando que vem do Detran, que vem da Cefaz, porque para o cidadão isso não interessa. Mas quem está fazendo tudo isso é essa plataforma. E quando você pega o CPF e a placa ali, ele distribui isso, vai buscando essas informações e consolida isso de uma forma simples para o cidadão. É um movimento muito simples que ele deixa de ser esse grande que a gente falava, né? Que a gente colocava a complexidade aí no colo do cidadão. Olha, você que tem que ir ou fisicamente ou em cada portal para você ter uma noção disso tudo, Não né? tinha nem informação de onde ele ia, Exato. nem isso tinha, né? Hoje é 5 um anos clique, atrás. né? A simplicidade. Lá, eu cliquei, o aplicativo já traz tudo. Parece muito simples, mas tem toda uma plataforma, uma organização trabalhando. Então, só para finalizar, a potência que está nos dados, essa é a nossa grande missão, de conseguir fazer com que as pessoas possam entender a potencialidade que tem sobre os dados e criar suas políticas públicas utilizando esses dados que a gente já tem hoje. Então, essa é a nossa grande missão também, como a área que cuida disso dentro do Estado. Aline, nosso tempo chegou ao fim. Pena, falei né? que- falei que Foi, ia ser eu pouco. sabia, eu já estava prevendo. Vamos nos despedir dos convidados. Muito obrigada, pessoal. Esse papo foi fantástico. Acho que precisaríamos de mais horas, né, para falar de todo o trabalho de vocês. Parabéns. Um painel ali no evento da inovação, né? Mas para debater um pouco mais. Pode nos Obrigada. convidar, né? Estamos à disposição. Inclusive, eu sempre falo que isso é um serviço público, né? Quando me chamam para fazer uma palestra, fazer alguma coisa, nós estamos lá levando informação, trazendo certeza. informação, conhecimento, faz parte do nosso trabalho. Eu quero deixar um recado aí para quem está assistindo. Talvez você se perguntou, principalmente se você é servidor público, como que eu me conecto com esses trabalhos, esses prêmios, onde que eu vejo informação. Então, você digita no Google aí Sinova MT, SI, Nova MT, vai cair no site do Sistema Estadual de Inovação. Lá você vai ter todas as informações sobre o Prêmio de Eficiência e Inovação. Existe um programa maravilhoso também, ganhamos um prêmio esse ano nacional reconhecendo esse programa que é o Acelera GovMT, onde em 3 meses você sai de uma ideia até um protótipo e aprende a vender esse projeto de inovação dentro do seu órgão, sua secretaria, várias outras capacitações, eventos que a gente promove. Então aí, e a gente tem uma rede social também. Você pode entrar no Instagram e Inova-MT, você vai ver lá sempre vídeos inovadores também, até na comunicação a gente inova. E eu queria contar com a sua conexão e queria agradecer a vocês, né, pelo convite. É muito bom vir falar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente está se dedicando. E um agradecimento especial a toda a nossa equipe, que eu digo sempre que inovação e intraempreendedorismo é um esporte coletivo, né? Quando alguém chega sozinho e fala, eu fiz, aconteci, você pode pôr 2 pés atrás, que é alguém que está se escondendo.
né, realmente o mérito. E o mérito sempre é coletivo, né? Então existe uma equipe lá realmente muito dedicada, uma equipe excepcional. Angélica, Alessandro, Rosberg, Luciene, Wilton, todo o restante da equipe, e todos os demais superintendentes, que eu vou deixar o Sandro falar aí. E um agradecimento especial também para a nossa liderança aqui, primeiro pela amizade aqui do Sandro e pela confiança. Ele acreditou mais do que eu, né, que isso realmente poderia acontecer. Eu fui na fé dele e aceitei o desafio e sempre confiou, deu autonomia, apoio, enfim, é um cara realmente sensacional. Eu sempre falo isso para ele. E nossa liderança, que nós tivemos o privilégio de ter apoio, que é o secretário Basílio, que tudo que nós levamos ele potencializou, e o governador, nosso ex-governador, Mauro Mendes, nem se fala, né? Sem dúvida nenhuma, eu trabalhei com vários governadores, eu acho que desde o dia que eu estou no governo, e com certeza eu posso afirmar que um dos mais visionários governantes que nós já tivemos, e ele potencializou tudo que nós levamos também, apoiou, investiu, porque nós não tínhamos recurso, então ele que conseguia convencer. Então eu queria deixar essa honra também para as pessoas que realmente fazem parte dessa história. Bom, também quero agradecer o convite. Eu avisei de antemão que a gente fala bastante, né? Professor. A gente gosta assim. Mas a gente tem muita paixão pelo que a gente faz. A gente acho que quando você tá no lugar certo, né, na hora certa. E nós tivemos justamente esse ambiente propício para isso. Que também você depende disso. Não é só recurso, né? Não é só você ter recurso de pessoas ou orçamentário que você consegue fazer. Quando você tem um ambiente preparado para isso, aí realmente nós tivemos esse apoio. Tudo que a gente levou para o secretário Basílio, para o governador Mauro Mendes, agora com o novo governador Otto Oliveto, a gente também vai ter esse espaço para poder trabalhar. Infelizmente já está acabando, né, o nosso contrato, né? Mas a gente quer, mas eu sempre falo também, a minha vitória vai ser quando o meu sucessor sentar na minha cadeira e falar, olha, peguei um ambiente aqui que eu preciso só seguir para frente, não preciso ficar olhando para trás, Da costurando coisas, continuidade. resolvendo, refazendo tudo, porque é isso que fica a gente nesse redemoinho Com certeza. da administração pública. Aí sim eu vou me sentir realizado que nós realmente fizemos um trabalho. E a equipe que a gente estruturou, que a gente montou, as pessoas hoje querem trabalhar na nossa equipe por conta dessa dinamicidade que é dada em todas as áreas, não só a área de inovação, porque a área de inovação contagiou, na verdade, todo mundo, né? Esse modelo novo de se trabalhar dentro da administração pública, né? Então a gente está passando por essa revolução digital, mas até no livro que eu escrevi, que chama Revolução da Conexão Humana, que a gente coloca muito forte que a próxima revolução é mais cognitiva, é mais sistêmica, porque já passamos a revolução industrial, né, agrícola, digital agora, a próxima é justamente essa dessas nossas relações, porque essas conexões vão sustentar a administração pública e qualquer outra sociedade no futuro. Então é essa tensão que a gente quer trazer, que a gente quer esse grande recado final que eu queria deixar e sempre à disposição aí para os próximos convites, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigada, Uma pessoal. honra receber vocês, um assunto envolvente. Eu falo para todo mundo que inovação é o assunto do século XXI e do próximo século também. O Ponto de Controle Podcast fica por aqui. Siga a SAI nas redes sociais e também o nosso canal no YouTube. Até a próxima. Até mais, pessoal.